Eu costumo dizer, eu prego, eu tenho vários sermões assim que são Sim, sim. destacados, Ah, tem um que a gente, né? mas tem um sermão que eu preguei durante uma boa parte da minha vida, chamado Rejeitados, que é um dos livros que eu estou escrevendo, o Rejeitados. E por que essa mensagem ela marca? Porque eu falo sobre rejeição que eu sofri, eu falo sobre desprezo que eu sofri, e eu encontro exemplos bíblicos de pessoas que venceram a rejeição. Olha Eu só. cito, por exemplo, a história de Jefté, que lá na Bíblia ele era filho bastardo de um cidadão chamado Gileade, e quando Gileade morre, os irmãos não querem, vamos dizer assim, que ele participe da herança ou coisa parecida, e ele vai lá para Tobi, que era um local de alta periculosidade, que era um local de gente desfeito da sociedade e tudo mais, Sim. e de repente, quando os irmãos de Gileade se veem apurado, apertado, coisa parecida, eles lembram dele, o rejeitado vence a rejeição e o desprezo. Eu cito, por exemplo, a história de João Marcos, aquele que fugiu quando foram prender Jesus, ele estava enrolado no lençol e ele fugiu pelado. Só que essa não foi a maior fuga da vida dele. A fuga maior foi aquela quando Paulo e Silas estavam passando por Isso. um território na Ásia Menor. Eles são apedrejados e o João Marcos, para não morrer, corre. Quando é da segunda vez para eles viajarem, o Barnabé convida o João Marcos para a viagem e o Paulo briga com ele, dizendo que ele não tinha condição e rejeita ele. Só que lá na frente, no último livro que Paulo escreveu, que é 2 Timóteo, ele pede livro, ele pede capa e ele fala que ele precisa de alguém para ajudar ele no ministério e a pessoa que ele precisa é João Marcos. Então ele vence a rejeição em vez do desprezo. E o maior rejeitado de todos, Jesus de Nazaré. Ele vence Nossa. todas as rejeições possíveis para depois dizer: todo o poder é me dado no céu e na Nossa. terra. Então essa mensagem, É Rejeitados, linda, né? ela, tipo assim, ela faz eu contar a minha história de rejeições, desprezos que eu enfrento até na própria família, Sim. para me tornar um príncipe do evangelho. Aleluia. E por onde eu preguei essa mensagem, ela fez efeitos extraordinários. Então talvez a Rejeitados seja a mensagem mais marcante do meu ministério, tanto que eu estou escrevendo um livro sobre ela. Nossa, é muito forte porque eu vejo isso, eu me identifico em muitos aspectos. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê lá em 1 Coríntios, né? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Sim, E a gente vê que, cara, Deus, ele gosta daqueles que ninguém dá nada mesmo, sabe? Ele parece que ele vê qual que é ele olha nos improváveis a forma de mostrar a glória dele, né? eu tenho uma mensagem chamada Heróis Improváveis, Conta aí um que pouquinho. Olha que só. é baseado na parábola do bom samaritano. Porque muita gente às vezes vincula o bom samaritano na pessoa de Jesus. Mas se você for observar mesmo nitidamente, aquilo ali não é a pessoa de Jesus. E eu vou explicar por quê. Jesus ele está querendo mostrar o exemplo de obreiro. E qual é o exemplo de obreiro? Imagine só que alguém, um judeu, se fere, se machuca, é atingido por salteadores, por bandidos e tudo mais, e fica num caminho para morrer. E aí Jesus permite que no caminho passe um levita, que é igualzinho aquele judeu, que passe um sacerdote, que é igualzinho o judeu, e que provavelmente alguém vai dizer o seguinte: pô, um cara como sacerdote é aquele que tem um coração expansivo para ajudar, para atender. Um levita que tem um coração puro para atuar do templo é alguém para atender, e são os que passam direto. E havia uma rincha entre judeus e samaritanos, e quem diria que o samaritano, que não tem nada a ver com o judeu, que não tem o quipá do judeu, que não tem a estola sacerdotal do sacerdote, que não tem os artifícios do levita, é ele que para e vai atender o necessitado. Sabe o que quer dizer isso? É um improvável. É isso. Deus escolhe pessoas que não são de berço de ouro, Deus escolhe pessoas que não são nascidos no evangelho, Deus escolhe pessoas que não são filhos de pastores, líderes reconhecidos, Deus escolhe pessoas que, vamos assim, têm deficiências físicas, Deus escolhe cego, surdo, mudo, para serem obreiros, para serem ministros, Deus escolhe autista para ser pregador, Deus escolhe o pobre de maré, aquele que mora no pior canto dos ribeirinhos, ou quem sabe nas palafitas, ou coisa parecida, para ser o improvável, para ser o samaritano da vez. É por isso que ele te escolhe, é por isso que ele me escolhe, é por isso que ele escolhe a irmã. Talvez nós, na concepção humana, nós não teríamos oportunidade nunca, só que nós somos os improváveis de Deus para É ser usados isso. nessa última hora. É dessa Forte. forma que a gente É vê, forte. às Ele vezes, tem né? prazer, né? Sim, Você vê, Deus, ele não precisaria de nós pra nada, mas ele tem prazer em nos usar e conceder o privilégio, né? sim. De falar da obra dele, de falar do amor dele. Ah, não, eu glorifico a Jesus.
por tudo que Deus ele fez na minha vida, porque às vezes eu paro, penso, eu falo, tem certeza mesmo, Jesus? Estou nesse púlpito, nessa igreja, com esse público, com essas pessoas, com essas autoridades. Eu já preguei com o governador presente, já preguei com o prefeito Tipo assim, a gente presente. analisa e fala, quem sou eu, né? Tipo assim, Exato, exato. Não, e outra, da onde vim e tudo mais. Por exemplo, na Zona Norte de São Paulo, nós temos muitos pregadores. Temos. Temos. Mas, tipo assim, de destaque, conhecido, até hoje você não vê tanta gente. Por misericórdia É verdade. e por graça, se você for ver que prega fora, para todos os cantos, coisa parecida, o pregador mais conhecido que tem na Zona Norte de São Paulo sou eu. Foi Jesus que me fez isso. Nas outras regiões tem um monte de pregador, tudo, mas na Zona Norte é um mistério isso. Temos os pregadores, tudo, mas eles parecem não destacar-se tanto em outras regiões, em outros lugares. que vai para outras nações. Exato, parece não destacar tanto. O mais destacado mesmo desse período todo, vamos assim, de 25 anos para cá, tem sido eu. Lá para trás, pastor Jackson Rodrigues, lá para trás, pastor Jonas Pires, lá para trás, pastor Lázaro da Silva, lá para trás, pastor Oscar Júnior, lá para trás, alguns outros pregadores, Marcos César, mas tipo assim, de um tempo para cá, Jesus fez isso na minha vida, na minha história. É uma coisa muito linda. Deus O pastor não... Ademilson Ribeiro lá para trás também, Sim. pastor Elias, o pastor Elias, que a esposa dele tocava harpa, tudo, um monte de coisa, também fez um relativo sucesso, tudo, mas de um tempo para cá, Deus comigo. Que gostoso. E é Deus- só Jesus que faz o negócio É desse. só Jesus. Só Jesus. Deus não sem vê como- linhagem, sem pai pastor, sem mãe dirigente do auxílio de oração. Meu pai senta no último banco da igreja que ele converteu até hoje, no mesmo lugar, Sim. até hoje. E Jesus faz isso, é só Jesus. Deus não vê como os homens veem, Não, né? Os não. planos dele não são como os nossos tem pensamentos. e tem né? mais um outro detalhe. Muita gente não acreditava, muita gente fez desdém. Tão bom, né? Isso aí. Muita gente, tipo assim, isso aí não vai dar em nada. Isso não vai chegar em lugar nenhum, não vai acontecer nada. Não é o nosso costume. Aqui na nossa igreja nunca teve isso e tudo mais. E as coisas foram galgando, as coisas foram galgando, as coisas foram galgando. E eu cheguei onde eu cheguei. E é maravilhoso demais, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê a glória, a graça e a misericórdia do Pai, né? Porque você, com certeza, através das suas dificuldades, você consegue ver que não é você que Não tá sou fazendo isso. Nunca fui. É Deus fazendo, né? Nunca fui eu. Eu Eu- falo que fosse por conta própria, eu não teria chegado à metade. Não teria chegado a 10%. A minha carreira é uma carreira doída É isso. e Pastor, demorada. e com essa dor toda, com todo esse sofrimento que a gente sofre, né? Por causa do preconceito. Sim. Que a gente fala que a gente sofre é hipocrisia. Mas como foi, assim, se relacionar ou ter uma relação com uma mulher? Como você se conheceu nessa área sentimental? E como foi esse... Esse é um assunto que eu tive algumas dificuldades na vida.